Vamos falar sobre memória de computador. Memória de computador é parte do hardware do computador que é responsável por armazenar informação para ser processada. Existem dois tipos de memórias. A principal, que é chamada de primária, e a auxiliar, que é chamada de secundária. A principal, que é chamada de primária, existem três. A primeira dela é a memória cache. A memória cache é uma memória que vem no processador. Ela é uma memória que é utilizada pelo processador para realizar processamento de forma mais rápida. Um exemplo disso é quando você vai abrir algum software no computador, o Excel, PowerPoint ou outro programa ou aplicativo. Na primeira vez que você abre esse aplicativo, ele demora para funcionar. E quando você fecha ou minimiza ele e vai utilizar uma segunda vez, você percebe que ele funciona de uma forma muito mais rápida, porque o processador mantém parte desse dispositivo, desse software na memória cache para ser utilizado de uma forma mais rápida. Porém, essa memória cache é uma memória muito pequena. Normalmente alguns processadores têm 18 megas, 16, 64 megas, são bem pouco espaço nessa memória cache. O armazenamento é a memória de acesso rápido. As informações nessa memória são apagadas assim que falta ou fica sem energia. Quando desliga o computador, a memória é apagada. A segunda é a memória RAM. A memória RAM é uma memória de acesso aleatório. A memória armazena as informações enquanto você está utilizando o software. O próprio sistema operacional ele fica na memória RAM quando o computador está sendo utilizado. E qualquer outro software que for aberto, ele vai permanecer na memória RAM enquanto estiver sendo realizado. Porém, a memória RAM também, assim que o computador é desligado, fica sem energia, as informações são perdidas. A terceira memória é a memória ROM. Essa memória ela fica armazenada num chip, ela não é volátil, ou seja, as informações nessa memória elas não são editáveis, elas são programadas através de bits e todas essas informações, o computador sendo desligado, essas informações permanecem, elas não são apagadas e não são possíveis a edição do que é programado no chip. Um exemplo da memória ROM é o próprio BIOS do computador. O segundo, o número 2, né, o segundo tipo de memória é a memória secundária, a memória auxiliar, também chamada de secundária. São unidades de armazenamento, ou seja, todas as memórias, né, que são unidade de armazenamento são secundárias. Por que elas são secundárias? Essas memórias, a capacidade delas são muito maiores e nessas memórias é onde todo usuário vai guardar os seus arquivos. Tudo que você criou, todos os arquivos que você editou e criou, você vai guardar para posteriormente você consultar e editar ou enviar, você vai guardar nessas memórias. Um exemplo dessa memória é o HD mecânico, o HD SSD, né, e o CD, o pendrive e a fita data. Um exemplo bom de como o computador utiliza a memória, nós vimos a memória flash, a memória cache, que é a memória que está dentro do próprio processador, a memória RAM, né, que é a memória para uso aleatório quando está sendo utilizado algum software, e a memória ROM,
Um bom exemplo, né, e a memória secundária, um bom exemplo é a gente imaginar a mesa de escritório antes do computador. Antes do computador não se tinha, né, era uma mesa de escritório. Então a mesa ela simboliza como se fosse uma área, né, como se fosse um tipo de memória. Vamos botar como se fosse uma memória RAM, né? Onde você vai começar a trabalhar, você precisa colocar os arquivos, né, disponíveis na mesa, né? A própria você seria o processador e o seu pensamento, né, suas lembranças facilitaria o acesso às informações, sendo assim a memória cache, né? E os arquivos que você quer editar e criar, os arquivos já salvos anteriormente, você vai buscar na memória auxiliar, que poderia ser simbolizado por uma gaveta, poderia ser simbolizado por uma pasta ou uma caixa de arquivo. Então o computador ele vai processar uns dados, ele vai fazer o que? Ele vai buscar na memória cache se tem alguma informação para ser processada desses dados. Caso ele não ache, ele vai na memória RAM. Caso não esteja na memória RAM, ele vai buscar na memória secundária. A memória secundária, ele achando esse arquivo, ele vai colocar parte desse arquivo na memória RAM e as partes mais importantes na memória cache. E assim a gente finaliza as informações sobre memória.